quero convidar toda a igreja a ler comigo o Salmo 100. A uma só voz, é um salmo muito curto. Nós vamos ler juntos este salmo que fala sobre o culto e a adoração que Deus requer. Leiamos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez elevamos nossa voz, nosso coração a Ti, para suplicar que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos a Escritura e que o Teu Espírito aplique a Escritura à nossa vida, ao nosso coração, que ela corrija as deficiências da nossa fé, que ela molde o nosso caráter, que ela transforme a nossa mentalidade, para que provemos e aprovemos tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Que nós nesta noite sejamos mais apercebidos, ensinados acerca do culto e da adoração que o Senhor requer. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez nunca tenha havido na história da igreja tão grande interesse na adoração quanto nos últimos anos. Segundo o pastor Valdecir dos Santos, a grande força motora para a transferência de membros entre igrejas já não é mais o aspecto doutrinário, geográfico ou o ensino bíblico, mas o estilo da adoração e do culto. Porém, contraditoriamente, as distorções do culto verdadeiro também têm se multiplicado. O mesmo autor aponta algumas distorções. Primeiro, nós temos hoje uma tendência a uma ênfase humanística do culto. Isto é, o culto tem sido cada vez mais centralizado no homem. A igreja, diz o autor, traiçoeiramente tem se tornado egocêntrica. Tudo é feito para agradar o homem. O homem tem se tornado o centro do culto. Isto se revela nas canções. As canções falam muito mais ao homem do que a Deus. E embora haja cânticos que devam ser didáticos, no meio de instruir o povo de Deus, mas os cânticos também têm que ser de louvor a Deus, sobretudo proclamando a sua glória. As mensagens são dirigidas ao homem, ao valor que ele tem, à sua bondade essencial, alegada bondade essencial, pois de fato o homem é pecador. Esta semana mesma eu estava ouvindo uma rádio evangélica onde estava falando que Deus vai proclamar o teu nome em todo o universo. Ele vai mostrar que você é um vencedor. Deus vai fazer o teu nome grande. Então a ênfase é no nome, na glória humana. Então a ênfase humanística é uma das distorções que nós temos. As necessidades, os desejos, os interesses, os sonhos do homem têm sido colocados no centro e o culto é feito para agradar o homem. Uma segunda distorção é o experiencialismo. Uma ênfase na experiência em detrimento da razão. É claro que o culto envolve uma experiência. É óbvio que a relação com Deus é de caráter experimental, mas essa experiência não pode ocorrer centralizada nas sensações em detrimento das convicções. O culto, portanto, é visto neste caso como um meio de adquirir experiências, de atingir emoções, e tudo no culto visa a autoajuda. O resultado final, que nós vamos para casa, como diz o autor, descarregados
nos sentindo bem, mas sem termos adorado verdadeiramente. E o culto se degenera em uma busca frenética por entretenimento. Nós queremos avidamente alegria, mas o comprometimento tornou-se secundário. E nós julgamos o culto, como disse o pastor Gilson Santos, agradável, não com base na instrução bíblica apresentada, mas no grau de satisfação pessoal alcançado. Isto também poderia ser chamado de hedonismo, a ênfase do homem no prazer, no seu prazer, quando o culto de fato foi feito para agradar a Deus. Uma terceira distorção que nós vemos no culto evangélico, de um modo geral, é o pragmatismo. O culto baseado não pela essência, mas pelo efeito que ele pode ter na vida, especialmente material das pessoas. Um autor lembra-nos que, vivendo em uma cultura consumista, todos nós assumimos que escolhemos nosso lugar de adoração hoje da mesma maneira que escolhemos nosso local de compras ou de assistir a um filme. É tudo baseado nos nossos direitos ao invés de nossas responsabilidades. O culto tem que de alguma maneira mudar a minha vida, o meu casamento, minha vida financeira, o meu estado de ânimo, senão o culto não é um culto correto ou um culto verdadeiro. Esta é uma visão pragmática do culto. Ou, para aqueles que têm uma visão mais altruísta, o culto só é válido quando muitas almas se entregam a Jesus. Charles Spurgeon disse que se o homem tivesse permanecido como Deus o fez, teria sido o seu grande prazer glorificar a Deus. Fazer a vontade de Deus seria tão natural para nós quanto respirar, se nós não tivéssemos caído da perfeição original. Se fôssemos aquilo que deveríamos ser, seria nosso maior prazer amar, servir e adorar o nosso Deus, e não necessitaríamos de pastores para nos mover à nossa obrigação prazerosa para lembrarmos das reivindicações de Jeová. Se quisermos prestar a Deus, meus irmãos, uma adoração verdadeira, nós precisamos reconhecer que é a glória divina que requer nossa adoração, e é a vontade divina que normatiza a nossa adoração. E é por causa disso que eu, nesta noite, quero falar sobre o culto e a adoração que Deus requer. E eu começo dizendo isto: o culto que a igreja realiza não é para o homem, não é nem sequer para o pecador não convertido. O culto que a igreja realiza é para Deus, é para glorificar a Deus, é para desfrutar da presença de Deus, é para proclamar os seus feitos. Se tem um ser no culto que deve ser agradado, que deve sair satisfeito, este ser é Deus. Nós temos chamado muitas coisas de culto. Aliás, para autenticar as nossas ações como espirituais, nós colocamos culto em tudo o que fazemos. Nós chamamos tudo de culto. Não tem culto das mães, culto dos pais, culto dos bebês, culto disso, culto daquilo. Mas o culto é para Deus. A palavra de Deus tem muitas coisas a nos ensinar acerca do culto e adoração que Deus requer. Se você entra num lugar para adorar a Deus, juntamente com o povo de Deus, você precisa ter em mente que não é o objetivo do culto agradar o seu coração. Até porque o seu coração tem desejos que são egoístas e pecaminosos, e precisam ser frustrados em muitos dos seus sonhos, porque os nossos pensamentos, diz a palavra em Isaías 55, não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos, os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos. Então, quando o povo de Deus se reúne para adorar, é a Deus que ele deve agradar. Ora, se é Deus que deve ser agradado no culto, então é Ele que tem que dizer como é o culto que Ele requer. Nós não devemos escolher um estilo de culto com base naquilo que nos agrada, naquilo que nos faz sentir-nos bem,
naquilo que de alguma maneira atende aos nossos interesses, nós precisamos saber o que Deus diz do culto que lhe agrada. Entre as muitas passagens, nós temos o livro dos Salmos. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos é um hinário de Israel. Israel cantava os Salmos, e ele é dividido em 5 volumes, e o Salmo 100 faz parte do volume 4, que mostra exatamente Israel ainda no cativeiro, prestes a sair do cativeiro para voltar para a terra prometida, num período chamado por Paul Palmer Robertson de maturação. E neste período Israel já começa a celebrar as misericórdias do Senhor. Ainda estando no cativeiro, Israel procura, e o Israel, eu falo aqui o Israel piedoso, Israel crente, procura lembrar que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Que mesmo estando na terra do cativeiro, eles estão sendo pastoreados pelo Senhor. Deus continua o mesmo e merece ser adorado. Por isso Israel compõe este salmo, um salmista compõe este salmo, não é apontado aqui a autoria, que é, como diz o nosso tradutor, um hino de ingresso ao templo, um salmo de ações de graças, uma convocação para cultuar ao Senhor. E este salmo tão curto tem muitas coisas preciosas, muitas verdades preciosas a nos ensinar. Então eu quero dividir este salmo classificando pelas coisas que ele fala aqui acerca dos imperativos da adoração, acerca do como da adoração e do porquê da adoração. Esta tripla divisão vai nortear a nossa exposição. Os imperativos da adoração, o Senhor faz várias convocações, há vários verbos no imperativo aqui: celebrai, servi, apresentai-vos, sabei, entrai, bendizei-lhe, rendei. Todos esses são verbos no imperativo. Nós vamos tratar deles e através desses imperativos nós vamos entender o que envolve o culto a Deus, o que está envolvido na genuína adoração. E eu quero, antes de tudo, aqui num breve parênteses, dizer que a adoração tem mais a ver com a postura e a atitude daquele que cultua a Deus. E culto tem a ver com o conjunto de atos que envolve o serviço de adoração a Deus. Alguém pode, fora de um ambiente chamado de culto solene, adorar a Deus no momento em que de alguma maneira é tocado pela sua graça, pela beleza da sua santidade. Pode prostrar-se diante de Deus. Adorar significa prostrar-se, significa beijar os pés, significa humilhar-se, reconhecendo a superioridade, reconhecendo a soberania daquele a quem eu adoro. Mas a palavra culto envolve alguma coisa mais elaborada. Então, adoração é a atitude, culto é esse ato de serviço que envolve todo o labor dessa adoração ao Senhor. E falando dos imperativos então da adoração, nós temos o primeiro imperativo no verso 1, que é celebrai. E exatamente ele nos mostra esse ingrediente do culto que Deus requer. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O que é celebrar? É comemorar, é festejar, é alegrar-se em alguma coisa. Portanto, a palavra de Deus nos diz que o culto está dizendo aqui que o culto é uma expressão do nosso contentamento em Deus. O culto é aquela atividade que de uma maneira especial vai expressar o contentamento do crente em Deus, vai mostrar que o crente tem em Deus a razão central, fundamental da sua alegria, a razão fundamental do seu contentamento, que nada mais é necessário. O culto é um evento para a igreja em comunidade dizer: Senhor, Tu nos és suficiente, nada mais precisamos. É aquele momento em que a igreja diz, como o salmista no Salmo 16: Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Então o culto é uma celebração, é uma expressão de alegria e contentamento. A Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, lá em 1 Timóteo capítulo 5. Porque nada temos trazido para o mundo e nada podemos levar dele. E tendo sustento e com que nos vestir, nós devemos estar contentes.
Então, o culto é uma expressão de contentamento. Então, quando você vem para o culto, você não pode vir como vem para um evento fúnebre. A gente ainda vai falar sobre isso. O segundo imperativo é o imperativo servir. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Eu quero, antes disso, enfatizar um ponto ainda no verso 1. O culto ao Senhor é um dever para todos os homens. Se você é cristão ou não, você tem o dever de cultuar a Deus, mas é claro que você não tem condições de cultuar a Deus se você não for um homem regenerado, se você não for salvo por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador. Mas o fato de você não ter Cristo não o isenta da obrigação de cultuar a Deus. Quando você não dá glória a Deus, você comete pecado. É por isso que a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 1, o primeiro grande pecado dos homens é que eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não reconheceram a glória de Deus. Mesmo tendo as provas da existência de Deus nas coisas que foram criadas, está lá em Romanos 1, 18 a 32, os homens não lhe deram graças, e por causa disso tudo foi distorcido. Eles colocaram a criatura no lugar do Criador. Mas a palavra de Deus aqui, o povo de Israel, que ainda possivelmente está em cativeiro, o Sr. Palmer Robertson está certo no contexto deste livro 4, ele está convocando todos os povos a adorar o Senhor. Todas as nações devem celebrar o Senhor. Mas ele diz, num paralelo, servir ao Senhor com alegria. E aqui nós temos outro princípio acerca do culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus deve ser uma expressão do nosso contentamento, de que Deus é o nosso bem maior. Mas o culto que agrada a Deus é também um trabalho, é um serviço. Então aqui, quando a palavra de Deus diz servir o Senhor com alegria, está falando do serviço de culto. Aliás, uma das palavras para culto, que está na nossa palavra, por exemplo, idolatria, né? A palavra latria vem do grego latreia, significa exatamente serviço, mas o serviço de culto. Os judeus chamavam o culto de serviço, e algumas nações chamam ainda o culto de serviço. Os países de fala inglesa usam o termo service para o culto. E o que isto nos diz? A ideia aqui é de labor, de um trabalho, de um serviço. É a mesma palavra utilizada para trabalhar na lavoura, cultivar. Essa palavra servir era a palavra utilizada para o trabalho, por exemplo, extenuante do agricultor. É a palavra que é dita lá, é utilizada em Gênesis 2,15, quando diz que o Senhor colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. A palavra traduzida por cultivar é a mesma traduzida aqui por servir. Em Gênesis capítulo 3, verso 12, o Senhor Deus convoca o seu povo por meio de Moisés para servi-lo, e ali é servi-lo como uma nação de sacerdotes. Êxodo 3, verso 12, a mesma palavra é utilizada para referir-se ao culto. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É muito interessante que é daí que vem, de certa maneira, a nossa palavra culto. Ela vem de uma palavra latina que traz a ideia de cultivar, exatamente trazendo a ideia do trabalho na terra, que envolve a ideia de você adubar a terra, de você tirar as pedras da terra, de você colocar adubo, de você tirar as ervas, arrancar as ervas daninhas, plantar a semente, regar a semente, podar a árvore. Então a ideia de cultivo, e de onde vem a palavra cultura. Então o que quer dizer é que o culto envolve um processo elaborado, planejado, pensado, de acordo com o que Deus estabeleceu nas Escrituras. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Algumas coisas, algumas verdades, elas vão se distorcendo com o passar do tempo, até se tornarem mentira. É muito comum nos apelos, nas mensagens evangelísticas, dizer:
venha a Deus como você está. Deus o aceita como você está. Este convite não reflete o princípio bíblico. Ele, na verdade, esconde um sofisma e é uma distorção de uma mensagem bíblica genuína. É claro que se você é um pecador e você reconheceu que você está em dívida diante de Deus, que você merece a ira de Deus, que você é um miserável, que você merece o inferno, que Deus não tem o dever de te salvar, que você está debaixo da ira dele, sim, venha como você está e corra para Cristo, por causa daquilo que Cristo realizou. Mas não é que Deus te aceita do jeito que você está. O Senhor Deus te aceita por causa de Cristo. Ele reveste você da justiça de Cristo para que aceite você. Então nós precisamos elaborar melhor a forma como às vezes convidamos o pecador a vir a Cristo. Sim, venha a Cristo como você está, porque o que Cristo fez pode revesti-lo de uma justiça que vai torná-lo aceitável diante de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas ainda se piorou essa mensagem, porque se usa para o culto. Venha cultuar como você está, não importa como está a sua vida, venha adorar o Senhor. Se a sua vida não estiver em ordem diante do Senhor, se o seu coração não for regenerado, se você no seu coração contemplar a vaidade, o Senhor não vai se agradar do seu culto. Você não deve cultuar a Deus como você está. Deus não te aceita do jeito que você é. Deus nos aceitou por causa do que Cristo é. Nós precisamos entender isso. Então, quando nós nos aproximamos de Deus para cultuá-lo, nós devemos planejar o nosso culto. Como é que nós vamos nos aproximar dele? O que nós vamos dizer? O autor aos Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, que é o livro que nós exporemos a partir do próximo domingo, no capítulo 5, ele nos fala da atitude que nós devemos ter quando nós adentramos a presença do Senhor, observando que na velha aliança existia o templo, mas hoje nós somos o templo. Esse lugar não é um templo, é um salão de culto, é um auditório. A igreja é um templo, mas se aplica ao culto solene, quando a igreja como templo se reúne para adorar o Senhor. Olha o que diz aí a palavra do Senhor em Eclesiastes: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. O que está dizendo isso? O que quer dizer com isso? O pé aqui se refere ao caminho, ao comportamento, à conduta. Cuidado com a forma como você entra para adorar. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E aí ele começa a dar alguns conselhos. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Cuidado com a forma como você se aproxima, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Veja, ele está dizendo: tenha cuidado com o que você vai falar, com o que você vai prometer, com o que você vai dizer. Você não pode falar coisas de Deus que Ele nunca revelou na sua palavra, que não condizem com o caráter de Deus. Ele continua dizendo: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nércias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes. A palavra de Deus diz: cuidado como você entra. Então, quando a palavra de Deus diz servir ao Senhor com alegria, ele está dizendo que o culto é, de certa maneira, um trabalho, é um paradoxo, ou poderíamos chamar de uma antinomia. Os puritanos chamavam o dia do Senhor da feira da alma. É o dia que a alma vai se deleitar no Senhor, porque a Bíblia ela não separa o trabalho do prazer. O trabalho é um prazer. Essa visão do trabalho como alguma coisa que não é prazer é mundana. A fadiga, a frustração do trabalho tem a ver com o pecado e não com o trabalho em si. Então, cultuar deve ser um prazer
mas deve ser algo elaborado. Você sempre que tem uma expectativa, você não fica na expectativa de qualquer jeito. Recentemente nós tivemos a Copa do Mundo, e aí todo mundo naquela esperança do Hexa, né? Pelo menos aqueles que gostam de futebol, se prepararam com afinco, e uns compram bandeirinhas que colocam no carro, outros se vestem com camisa, mesmo sem saber, uma camisa do Brasil, mesmo sem saber se o Brasil vai ganhar ou não. Outros compram uma televisão nova, e aí no dia se reúnem os amigos, às vezes os irmãos, vamos fazer um churrasquinho, vamos levar isso, vamos levar aquilo, e a gente fica se programando com dias de antecedência, e faz uma agenda para naquele dia nada nos perturbar, e a gente começar desde o primeiro momento a assistir o jogo. Se você vai fazer um concurso, você também se prepara assim. Você faz um cursinho, você aprende as matérias, aquilo que você tem dúvida, você não fica com preguiça, pelo menos se você quer passar no concurso, quer um bom emprego, você vai atrás, você procura tirar as dúvidas, você assiste a todas as reportagens que dão dicas, né? E não falta reportagem no dia de concurso. No dia anterior, você se prepara de manhã. Se você é solteiro, mora com sua mãe, a mãe prepara aquele café reforçado e você começa a se concentrar na prova muito antes. Se o jogador vai realizar um jogo, ele vai para um lugar chamado concentração. Lá ele vê jogos do time adversário, ele tem preleções com psicólogos, com técnico, com o capitão do time, ele mentaliza aquilo que vai fazer. Nada daquilo a que você dá valor, você se entrega de qualquer jeito, tudo é planejado. Até uma viagem que você vai fazer de férias, você planeja. Qual é a atividade mais importante da igreja? Aí, claro que os crentes vão dizer, é o culto ao Senhor. Mas a minha pergunta é, como você se preparou hoje? Como que eu me preparei hoje para o culto? Eu pensei de antemão no que eu vim fazer aqui? Eu meditei na palavra do Senhor? Ou eu passei o dia nas redes sociais? Ou eu me aprontei na frente da televisão? Servir ao Senhor com alegria quer dizer que o culto é um trabalho, é um labor, envolve um processo elaborado. Meus irmãos, se a adoração é a atividade mais importante que nós poderíamos realizar, conforme vimos, a adoração verdadeira exige tempo e preparo. Uma adoração que deseja alcançar o alvo requer esforço, disciplina e o afã do agricultor, do atleta. Como a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 a 10, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Aliás, 2 Timóteo capítulo 2, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a receber os frutos. E em 1 Timóteo 4, 7 a 10 diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Então, examinar as nossas intenções, avaliar as nossas ações, devem ser exercícios constantes em nossa vida de adoradores. Além do mais, meus irmãos, nosso coração deve ser continuamente guardado contra o egocentrismo, a fim de que possamos dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome da glória. É somente adorando o Senhor de modo verdadeiro que nós seremos encontrados por Ele. Como disse Richard Baxter, se é a Deus que você está buscando em sua adoração, você não ficará satisfeito sem Deus. Então, servir ao Senhor significa que culto requer trabalho, processo, planejamento, requer reflexão. Mas ele tem um terceiro imperativo, no verso 2 ainda, apresentai-vos diante dele com cântico. Olha, esse verbo apresentar-se também pode ser traduzido por oferecer-se. Ele é tão importante, é tão relevante hoje, porque como eu comecei falando na introdução, o culto tem sido centrado no homem. Às vezes a gente organiza o culto pensando no visitante, pensando no pecador que a gente quer ganhar, ou o amigo que a gente quer agradar, ou pensando na gente mesmo.
Mas quando a Bíblia diz apresentai-vos diante dele, ele está dizendo quem é o público do culto, quem é o auditório do culto. O auditório do culto não somos nós, é o Senhor. Mas como filhos dessa nossa geração, nós exigimos que cada momento do culto venha satisfazer nossas necessidades. E neste contexto o culto foi transformado em um programa, até mesmo elaborado, mas o desejo é obter-se felicidade. E esse desejo de obter felicidade certamente é maior do que o de obter santidade. Nós queremos avidamente a alegria, mas o comprometimento tornou-se secundário. E por isso nós julgamos o culto como agradável, não com base na instrução bíblica apresentada, mas no grau de satisfação pessoal alcançado. Nós precisamos lembrar, queridos, o culto não é para homens. É por isso que não é saudável a igreja enxovalhar o culto com apresentações especiais. Eu não vou dizer que um louvor ou outro, cantado por um irmão, trazendo um salmo ou alguma coisa para edificação, que esteja conformado à mensagem, não possa ter lugar. Não sou radical a este ponto. Mas às vezes há pessoas, principalmente em situações de culto e de ação de graça especial, que é uma oportunidade boa para cada um mostrar sua voz e seus talentos. Então se enxovalha a igreja de corais, de cânticos, de louvores especiais, e a congregação que deveria cantar não canta nada, só os artistas cantam no culto. E há pessoas que pagam cachês para trazer um artista para abrilhantar o culto. Quem é o público? É o homem. Mas quando a Bíblia diz apresentai-vos a Ele com cântico, ela está dizendo que o público é o Senhor, é Ele a quem nós devemos nos apresentar. Apresentai-vos a Ele com cântico. Deus é o nosso público, Deus é o nosso auditório, e é a Ele que devemos agradar. Quando nós cantamos, quando nós lemos, quando nós oramos, não é aos homens. Quarto imperativo: sabei que o Senhor é Deus. Eu quero apenas enfatizar o sabei, estou apenas enfatizando os verbos. Saber é trazer a consciência. Isso também nos mostra que o culto e a adoração que Deus requer demandam uma compreensão correta acerca de Deus e do seu caráter. Eu não posso chegar para cultuar a Deus segundo a minha imaginação. Amados, cultuar a Deus segundo a imaginação é tão abominável para Deus quanto adorar ídolos. A idolatria não ocorre apenas quando eu adoro outros deuses, mas quando eu adoro o Deus verdadeiro da maneira correta, da maneira errada, da maneira que Ele não ordenou. Esse imperativo está no centro da estrutura. Essa palavra, sabei que o Senhor é Deus, está no centro da estrutura do Salmo, indicando que todos os outros dependem dele. A verdadeira adoração, portanto, é o resultado da compreensão da santidade de Deus, que provoca no adorador um profundo respeito e uma reverente preocupação com o que o agrada. Essa virtude é chamada de piedade na Bíblia. Reverência e santo temor. A Bíblia fala isso lá em Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos, e a palavra ali é a mesma, servir aqui, pelo menos da Septuaginta, do Salmo 100, pela qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso, no culto que agrada a Deus, a mente deve ter prevalência sobre as emoções. Não é que não deve haver emoções, já veremos isto, mas as emoções devem ser guiadas pelo exercício do discernimento de quem é Deus, do seu caráter, da sua vontade. A adoração deve ocupar a mente de modo a envolver a meditação e a consciência do homem. Os valores que nós excluímos ou incluímos em nossa mente devem concordar com os valores de Deus no culto. Isto implica, meus irmãos, um desprendimento do mundo. A força envolve o culto físico. O corpo físico deve desenvolver toda a sua capacidade, talento, força e ação. Os bens até estão incluídos. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O texto original traz
a tradução de todo o teu tudo. Representa o ato de gastar a vida e a energia unicamente em expressões de lealdade e afeição. Então a personalidade inteira deve estar envolvida na adoração. Nenhum dos componentes deve ser desprezados, mas é pela mente que nós somos guiados. É por isso que Paulo lá em 1 Coríntios diz: eu cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Eu não posso orar com o espírito e a mente ficarem frutífera. Então quando ele diz sabei, ele está dizendo que a adoração é algo consciente. Não é algo que você sai da sua consciência no misticismo alienante, mas é algo que envolve a nossa consciência. E ainda há 3 imperativos que eu vou falar rapidamente. Ele fala: entrai por suas portas com ações de graças. A ideia é de achegar-se, de aproximar-se de Deus. A adoração, o culto envolve o ato de nos achegar ao trono da graça. E é claro que nós não nos devemos achegar de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que nós nos achegamos ao trono da graça com o coração purificado de má consciência. Ele diz ainda: rendei graças e bendizei-lhe o nome. E aí nós entramos então no como da adoração. Nós falamos sobre os imperativos da adoração, e agora eu quero falar sobre o como da adoração. Voltando ainda nos versos 1 e 2: celebrai ao Senhor. Como é que nós devemos celebrar ao Senhor? Com júbilo. Servi, trabalhai para o Senhor com alegria. O crente não deve adorar a Deus e cultuar a Deus com tristeza. É claro que existem situações em que nós nos colocamos tristes. Por exemplo, quando nós perdemos um ente querido. Mas mesmo em situações assim, por causa do Espírito de Deus em nós, por causa da bendita esperança em Cristo, é possível alegrar-se, mesmo em momentos de tristeza. A Bíblia diz que nós somos contristados, mas mesmo contristados nós nos alegramos no Senhor. Então é muito ruim quando o crente diz: hoje eu vou para a igreja, mas eu estou muito afim não, sabe? Eu vou amar. Ou então diz: eu não vou hoje para o culto não, estou muito para baixo, não estou muito para... Estou muito triste hoje. As coisas não deram certo essa semana, parece que eu acordei todos os dias com o pé esquerdo. Hoje eu não vou não. Às vezes a gente vem para o culto assim, mal-humorado, brigou com a mulher, com os pais, ou com o namorado, e aí a gente chega e começa a cantar, mas a gente não canta com alegria. A palavra de Deus nos ordena. Irmãos, é muito interessante uma passagem que ocorre em Neemias, eu quero que você abra lá, no capítulo 8. Há um momento em que o povo, lendo a lei de Deus e conferindo a sua condição prevista naquela lei, profetizada naquela lei, o povo chora. O que é interessante nesse texto, eles estão celebrando a festa dos tabernáculos. No capítulo 8, o culto está sendo realizado. A lei de Deus é lida e explicada. E por causa da leitura da lei, provavelmente naquele ponto em que se falava das maldições, o povo de Deus havia recém voltado do cativeiro, estava numa situação de humilhação, tentando reconstruir os muros de Jerusalém a duras penas, sob o terror dos povos em derredor, com poucos recursos. Descobre pela leitura da lei que aquela condição era consequência dos seus pecados, de modo que a leitura da lei traz quebrantamento ao povo. Mas eles estão naquele momento para celebrar a festa dos tabernáculos. Nesta festa havia uma convocação solene no início e no final. E o que é para ser ressaltado aqui em primeiro lugar é que esse choro do povo, ele é um choro provocado pelo quebrantamento diante da leitura das Escrituras. Mas apesar disso, aqueles que dirigem o povo
proíbem o povo de chorar. Isso é uma coisa interessante. O povo não está chorando aqui porque brigou com a mulher, porque acabou o casamento, porque perdeu um grande amor, porque faliu a sua empresa. O povo está chorando aqui os seus pecados. Observe. Todo o povo, verso 9, lá no final, chorava ouvindo as palavras da lei. Mesmo assim, aquela não era uma ocasião para chorar. Então, o povo é proibido de chorar. Observe o que diz Neemias no verso 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram: este dia é consagrado este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele está dizendo que quando você se alegra em Deus, isso traz força para você continuar. E ele continua: os levitas fizeram calar todo o povo. Eles fizeram o povo calar, mandaram o povo calar a boca. Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. E o povo obedeceu. Todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Porque no meio das imprecações da lei, havia também o ensino acerca da misericórdia e da fidelidade do Senhor, que não havia abandonado o seu povo. Então, vejam bem, o culto é um momento de celebração. Existe no culto um momento de contrição, quando nós nos entristecemos pelos nossos pecados. Mas após esse momento e essa confissão, deve haver celebração. Nós temos que adorar a Deus com júbilo e alegria. Segundo lugar, falando ainda do como da adoração, nós adoramos a Deus com cânticos. Observe: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Observe, com cânticos. No verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Com cânticos e hinos de louvor. Cantar é uma ordem, não é uma opção. Hoje eu vou para o culto, mas não vou cantar, não. Vou ficar só ouvindo. Estou a fim de cantar hoje. Irmãos, que coisa triste quando o crente vem e fica calado. A Bíblia nos ordena cantar. Não, pastor, eu estou louvando a Deus, mas eu estou louvando a Deus do meu coração. A Bíblia não diz: louvai a Deus só no vosso coração. A Bíblia diz: cantai. Se você tem alegria no coração, você tem que cantar para o Senhor. Pastor, mas eu não tenho a voz bonita. Fica do lado do irmão afinado e canta um pouco mais baixo, mas com a mesma alegria. Aí você vai ter a impressão que está cantando bem. Você não vai se apresentar aqui, você vai cantar. Pastor, mas eu estou banguela. A Bíblia não diz que você só canta quando tem dente. Irmãos, é um contrassenso a gente chegar nesse lugar de culto e o povo de Deus está cantando e você está lá em coma, hipnotizado, sei lá, pelo Facebook, pela televisão, alguma coisa que você assistiu. Cantar faz parte do culto, é essencial ao culto. É claro que é possível cantar com os lábios e o coração está longe do Senhor, mas isto não nos justifica de não cantar. Olha o que Paulo diz em Colossenses ou em Efésios. Ele diz claramente lá: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando. Entoar é cantar. E louvando de coração. Tem que ser com o coração e com os lábios.
cantai ao Senhor um cântico novo. Então quando você vem para o culto e não canta, você está pecando contra o Senhor. Tem igrejas que às vezes tem um culto híbrido, né? Tem um momento de louvor e tem os hinos. A gente não faz essa separação aqui. Aí os jovens todos cantam no louvor e bate pau, mas quando chega no hino, é o mesmo Deus que a gente está louvando. Você tem que cantar, e cantar com alegria. Apresentai-vos a Ele. Como é que Deus está dizendo que você tem que se apresentar? Com cânticos. Por isso que o povo de Deus canta. Então eu espero que, se você é uma pessoa que costuma vir para a igreja e ficar só ouvindo, pastor, mas é tão gostoso o louvor, eu fico zen. Não é para você fazer meditação transcendental, é para você cantar junto com o povo de Deus. E isso acontece, sabe por quê, irmãos? Porque nós não nos preparamos devidamente para o culto. A gente vem de qualquer jeito. A gente se prepara para tudo que a gente dá valor, mas não se prepara para o culto. Entendeu a conclusão lógica, né? Com ações de graças, diz a palavra de Deus, em terceiro lugar, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, gratidão. É o que Paulo fala em Colossenses também. No capítulo 3, verso 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Colossenses 3,16, ele diz: em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Coração grato a Deus. Agora a gente tem que ter gratidão mesmo. Dia do Senhor, você vem para o culto, aí vai tomar café. Só tem pão com manteiga. Mãe não fez tapioca. Você nem agradece a Deus, olha para lá e diz: mãe, pão de novo. Aí depois você vai, aí canta, vem para o culto, pipoca também. Dou graças de coração, porque sendo pobre. Cadê a gratidão? Nós temos que ter gratidão, porque nós temos contentamento em Deus. Por que devemos adorar? Concluímos com isto. Por que da adoração? Então nós adoramos a Deus com júbilo, com alegria, com cânticos e hinos, com ações de graças. Por quê? Ele diz, primeiramente aqui no verso 3, sabei que o Senhor é Deus. Se não houvesse mais nenhuma razão para você cultuar e adorar o Senhor, o fato de que o Senhor é Deus era suficiente. Quando ele diz que o Senhor é Deus, é uma coisa que parece tão comum, não é? Tão óbvia, mas nós não paramos para pensar na deidade de Deus. Ele está tratando aqui da deidade de Deus, da transcendência de Deus, da natureza totalmente outra de Deus. Spurgeon, comentando este texto, diz o seguinte: compreender a deidade de Deus imprime em nossa alma o mais forte argumento para a obediência e louvor. Nessa palavra Deus, compreendem-se as razões mais altas, mais importantes e mais justas para o homem render-se totalmente ao serviço divino. Visto que o Senhor é Deus, deveríamos servi-lo com alegria e apresentar-nos a Ele com canto. O argumento derivado da deidade não tem sido usado somente com rebeldes, arrogantes, mas também com questionadores e argumentadores. O fato de que o Senhor é Deus põe fim a todo questionamento, a toda e qualquer argumentação. Você lembra lá em Romanos capítulo 9, versos 19 a 21, o apóstolo Paulo está falando da soberania de Deus em escolher a quem quer e ter misericórdia de quem quer. E ele levanta uma objeção imaginária, numa figura de pensamento, como se alguém questionasse: se Deus é soberano e tudo que vai acontecer está determinado, que culpa Ele pode me atribuir? E é assim que ele responde: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Como é que ele responde?
Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode o barro dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? O fato de que o Senhor é Deus é um argumento final, não podemos questioná-lo. Ele é Deus, submetam-se. Se não houvesse nenhum outro argumento, nenhuma razão, deixe que a deidade os convença. Ele é Deus, e ponto. Mas não só isto. O autor conhece a fraqueza, ou Deus conhece a fraqueza do nosso coração. E ele acrescenta outras razões por que devemos adorar. Verso 3 ainda diz: foi Ele quem nos fez, e dele somos. Algumas traduções trazem: foi Ele e não nós quem nos fez. Você sempre reivindica direitos de propriedade, não é? Ei, eu sou seu pai. Que é isso, menino? Eu te carreguei no meu ventre. Você quer ter mais a sua vontade prevaleça contra a minha? Quando você não tem mais nada para dizer, você sabe que a criança já entendeu, mas ela continua questionando. Qual é o argumento final? Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Ou você diz para o seu subordinado: eu sou seu chefe e ponto. Quem é que manda aqui? É exatamente o que a Bíblia diz, porque o nosso direito não é absoluto, a nossa autoridade ela existe, mas ela é delegada, ela é derivada, ela não é inerente. Mas a autoridade de Deus é inerente. E Ele tem autoridade porque Ele fez você. Você que não é crente, Ele fez você. Ele tem os direitos autorais sobre a sua vida. Você pertence a Ele, quer você reconheça, quer não. E um dia você vai estar diante dEle. Nós somos propriedade dEle. Mas mais do que isso, Ele fala a nós como seu povo de um modo especial. Nós somos duplamente dele, diz que somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Fala da posse especial, fala do cuidado, do amor, da aliança, da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Pois esse Javé que é o pastor, é o mesmo Cristo. Ele falou em João 10, eu sou o bom pastor. Ele não só nos fez, mas tendo nós nos perdido, tendo nós nos desviados, Ele se fez homem, Ele se fez ovelha, para morrer no lugar do seu rebanho, e Ele nos adquiriu com o seu sangue, nós pertencemos a Ele, e nós podemos dizer como a esposa de Cântico dos Cânticos: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Isso é uma razão para nós louvarmos a Deus. Foi Ele quem nos fez, dele somos. Nós desfrutamos do seu pastoreio, do seu cuidado. E aplicando isto a Cristo, esse pastor se encarnou e deu a sua vida pelas ovelhas. E Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Não é isto razão para nos jubilarmos no Senhor? Ele continua dizendo, em quarto lugar: porque o Senhor é bom, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E diz respeito não só ao fato de que Deus é gentil ou generoso, mas fala também da retidão moral de Deus. Ele é reto e perfeito em tudo que faz, benigno em todas as suas obras. E ele termina dizendo: a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A palavra aqui, misericórdia, ela traduz a ideia do amor pactual de Deus, pelo qual Ele não nos abandona. Nós somos pecadores, e mesmo assim Ele não nos abandona. A sua misericórdia dura para sempre. O que quer que nós passemos, nós não podemos lembrar, nós não podemos esquecer que a sua misericórdia nunca se apartará do seu povo. Porque Ele fez conosco uma aliança, e Ele selou esta aliança com o sangue do seu Filho bendito. E a palavra de Deus por isso nos diz, em Romanos 8:31 em diante: aquele que não poupou seu próprio Filho, ou por todos nós o entregou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?
Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele está falando exatamente dessa misericórdia, dessa compaixão. Será a tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matadouro, por amor de Ti. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Nada pode nos separar desta misericórdia. Por quê? Porque esta misericórdia se manifestou em Cristo. Não é razão para nós nos alegrarmos no Senhor. A sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Nunca o seu povo eleito vai ser separado desse amor que está em Cristo Jesus. E a sua fidelidade, ela vai durar de geração em geração. Mas aí vem a pergunta, e eu quero aplicar ou concluir a verdade. Quem é suficiente para essas coisas? Deveríamos perguntar com o apóstolo Paulo. Quem é capaz de oferecer a Deus uma adoração assim? Quem é capaz de vir todos os domingos com a mesma disposição, com o mesmo ânimo, com o mesmo fervor, com a mente centrada? Nós sabemos que nós falhamos constantemente nisso. Mas a nossa grande alegria é que Cristo é a nossa suficiência. Ele é aquele que ofereceu um serviço de adoração e oferece um serviço perfeito. E a nossa adoração deve ser zelosa, mas por mais que nós nos esforcemos, ela sempre será mesclada de imperfeições. Mas o que nos garante que ela será aceita é que, como precursor, o nosso sumo sacerdote adentrou os céus com o seu próprio sangue, que de uma vez por todas ofereceu, e ele ofereceu a Deus um culto perfeito. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 10:19: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Nós só podemos nos aproximar, queridos, porque nós não temos condição de oferecer a Deus o culto que Ele requer. Mas nós podemos nos aproximar por causa da obra redentora de Cristo, que nos abriu um novo e vivo caminho, que rasgou o grosso véu do santuário e nos adentrou à presença de Deus. Por causa dele nós podemos nos aproximar, mas não significa que é de qualquer maneira. Diz lá: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Cristo é nossa suficiência, e por causa dele é que nós podemos confiantemente e ousadamente nos apresentar ao Senhor, porque Ele é o nosso sacerdote que oferece uma intercessão perfeita. Eu concluo apenas trazendo 3 princípios, rapidamente. Primeiro, o processo de culto e adoração é sempre iniciado por Deus. Se Deus não tivesse escolhido um povo, se Deus não tivesse enviado o seu Filho, se Deus não tivesse enviado o seu Filho para realizar a obra redentora, para ser o mediador entre o pecador e Ele, se Deus não tivesse enviado o seu Espírito para aplicar as bênçãos da redenção e nos dar clareza, nós jamais nos voltaríamos para Ele, nem teríamos condição de adorar. Mas o processo de culto é sempre iniciado por Deus, e isto significa que a adoração é, antes de tudo, reconhecimento. Eu venho porque eu reconheço o que Deus fez por mim. Em segundo lugar, o processo de culto e adoração é sempre mediado também por Deus. Ele não só é iniciado por Deus, mas ele é mediado por Deus. Isto significa que a adoração é dependência.
Olha que coisa maravilhosa, nós perdemos comunhão com Deus por causa do pecado. Ele enviou o seu Filho para fazer a ponte entre nós e Ele. E nós, quando erguemos as mãos para o santuário, o Espírito Santo também intercede por nós. Deus é o mediador da nossa adoração. Adorar é um ato de dependência. Em terceiro e último lugar, o processo de culto, ele sempre tem seu fim último em Deus. O alvo não é agradar o meu coração. O alvo é glorificar a Deus. Adoração significa consagração. O processo de culto é iniciado por Deus. Isso significa que a adoração é reconhecimento. O processo de culto é mediado por Deus. Isso significa que a adoração envolve dependência. O processo de culto tem seu fim último em Deus. A adoração é consagração. O alvo, quando nós adoramos, é que Cristo, o Deus que se fez carne, que nos revelou o Pai, seja glorificado. Porque Ele é esse mesmo Deus. Ele é Javé. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele por meio de quem a misericórdia e a fidelidade do Senhor nos foram dispensadas. Oremos ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome, pela Tua palavra que nos diz o modo como devemos adorar. Verdadeiramente aqueles que Te servem, Senhor, têm provado na sua vida que, embora seja um trabalho da alma, a adoração também é um descanso da alma, é o prazer da alma. Nós sabemos que devemos agradar o Senhor, mas sabemos ao mesmo tempo que nós sempre saímos abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai. Que o Senhor nos ajude a adorar ao Senhor como o Senhor requer. Mas acima de tudo nós Te louvamos por Cristo Jesus, que apresentou a adoração perfeita, o sacrifício perfeito, e é só por meio dele que nós podemos oferecer sacrifícios espirituais, como frutos de lábios que confessam o Seu nome. Louvamos-Te, portanto, por Jesus, o mediador, o sumo sacerdote, que torna o nosso culto perfeito, para que o Senhor se agrade de nós. Recebe nosso louvor e adoração por Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória. Amém.